Queridos cursistas, tudo bem? Meu nome é Cláudia Andrade, eu sou graduada em Artes Plásticas e Cênicas, eu sou especialista em Arte e Educação, sou especialista também em Educação à Distância e Didática e Metodologia do Ensino Superior. Estou muito feliz em ter assumido essa disciplina e poder trabalhar com vocês ótimas técnicas de pintura. Vamos lá? Então eu vou começar apresentando para vocês os tecidos que vocês irão usar para pintar. Eu aconselho vocês comprarem um tecido em algodão, tá? O tecido não tem que ser necessariamente branco, mas ele tem que ser de algodão porque é um tecido melhor para pintar e tem uma melhor absorção da tinta, certo? E antes de pintar, você deverá lavar o seu tecido para tirar a goma que vem incorporado nele. Para trabalhar o pano de prato, quando você terminar a pintura, você pode usar passa-fita, que é esse material aqui, ok? Ele vem assim todo perfurado. E você vai comprar a fita de cetim rosa para tampar essas perfurações, que é para fazer o detalhe, tá? Como eu estou mostrando aqui. Dessa forma. Aí você vai colar com uma cola permanente ou vai costurar. Nós vamos precisar também de paninhos para limpeza. Pode ser qualquer tipo de pano. Pode ser uma toalhinha, pode ser uma flanela ou pedacinhos de tecidos assim. Eu acho esses aqui práticos, porque não precisa lavar, você usa e pode jogar fora. Vamos usar uma espátula, essa espátula aqui, para retirar a tinta de dentro do vidro. Não é aconselhável você ficar colocando todo momento o pincel dentro desse vidro. Então vamos tirar a tinta com a espátula. Vamos usar a tesoura para cortar o carbono, cortar o tecido, que às vezes você não quer pintar um pano de prato, então você vai pintar paninho de bandeja. Aí você vai pegar o tecido e dividir do tamanho desejado para fazer o pano de bandeja. Vamos usar o lápis ou a caneta de ponta grossa para transferir o risco para o tecido, ok? Eu aconselho uma caneta de ponta grossa, por quê? Porque a caneta de ponta fina, ela corre o risco de rasgar o carbono. Rasgando o carbono, o que vai acontecer? Vai manchar o seu tecido. Então, quando você terminar a sua pintura, você terá que lavar o tecido para tirar essa imperfeição. Essa lixa aqui nós vamos usar para lixar o pincel. Eu já vou explicar o motivo dessa lixa. Você vai usar também o pincel. Você, como está iniciando, não precisa comprar todos os tipos e tamanhos de pincéis. Você pode comprar alguns e nós vamos cortar este pincel aqui, porque ele vem com umas cerdas assim largas, né, espessas, e que não tem como você pintar desenhos menores. E aí nós vamos cortar com a tesoura e depois nós vamos acertar passando na lixa, ok? A fita adesiva nós vamos usar para colar o risco e o carbono, para no momento que você estiver colando no Eucatex, não ficar saindo para lá e para cá, e aí tirando o seu desenho da posição correta. Você também vai precisar de bandejas para misturar tinta. Você pode comprar palheta também, né, que vende em papelarias. Se você não quiser comprar, você pode usar as bandejas. Se você não tiver essas bandejas descartáveis, você pode também pegar a caixa de leite, recortar, lavar bem lavada e a parte de dentro você pode usar também para misturar as tintas, também é uma ótima opção. Se você não quiser usar a caixa de leite, você pode usar um prato ou um pires, também é ideal. Vamos precisar também de um recipiente com água, porque você terá que lavar o pincel a todo momento. Você usou uma cor, lava o pincel para usar outra cor, porque você não terá todos os tipos de pincéis relativos a todas as cores que você está usando. E vai usar e limpar neste paninho. No momento de preparar o Eucatex, que é a madeira que nós vamos usar para colocar o tecido no momento da pintura, nós vamos usar a cola permanente.
ok? A cola permanente, se ela fixar no seu pincel e você não lavar corretamente com o solvente necessário, você vai perder o seu pincel. Então, para que isso não aconteça, nós vamos usar essas escovinhas, tá? No momento de dissolver a cola e passar no Eucatex. Já já eu explico para vocês. Vamos usar a tinta, eu aconselho essa tinta para tecido, ela é ótima, muito eficiente, adere super bem ao tecido e quando você lava também não corre o risco dessa tinta sair do tecido, ok? Nós vamos usar o papel manteiga para retirarmos os moldes, né, o desenho da revista. Vamos supor que você gostou de uma maçã que tem uma determinada revista. Você não sabe fazer aquele desenho, você vai pegar o papel manteiga, que é super transparente, vai colocar em cima, vai traçar o seu desenho para depois passar para o tecido. Se você não tiver o papel manteiga, você pode usar também um papel de seda ou pode usar o papel vegetal. Este aqui é o carbono. O carbono, ele é usado para transferir o seu desenho para o tecido. O carbono, ele tem dois lados, o lado com brilho e o lado fosco. No momento de transferir o seu desenho, você vai colocar o lado com brilho para baixo, que é o lado do carbono. Se porventura ocorrer de não ter os dois lados no seu carbono, que isso pode acontecer, você vai passar a unha e ver se a tinta soltou. O lado que a tinta soltar é o lado que vai ficar virado para baixo no momento de traçar o desenho. E outra observação, guarde sempre assim dobrado ou arredondado, dessa forma aqui. Porque se você dobrar todo ao meio e várias partes assim, no momento de transcrever o desenho, ele vai aparecer também no tecido, tudo bem? Você vai precisar dos riscos, né, que são os moldes, tá? Aí você pode pegar na internet, tirar xerox, você pode imprimir ou você pode desenhar você mesmo. Agora nós vamos conhecer o Eucatex. O Eucatex nada mais é que uma madeira, ok? Um pedaço de madeira que você consegue comprar em marcenarias, serralherias. E se você não tiver esse aqui, não tem problema. Você pode pegar uma peça de guarda-roupa que você não usa mais, é uma gaveta quebrada e pode trabalhar da mesma forma. Você também pode usar esse tipo de material, que é um papel mais resistente, ok? Aí no momento que você passar a cola, aí dá para você trabalhar nesse tipo de papel, caso você não tenha o Eucatex. E estes são os materiais de pintura para você que está iniciando. Agora eu vou ensinar para vocês como preparar o Eucatex. Para preparar o Eucatex, você vai pegar a cola permanente, vai despejar delicadamente sobre o Eucatex. Não precisa ser muita cola. Essa quantidade, se precisar, nós colocamos mais depois. Vai pegar a escovinha e vai fazer dessa forma. Você tem que preencher todo o Eucatex. Vamos colocar um pouco só aqui no centro. Está pronto o Eucatex.
Agora nós vamos aguardar 10 minutos para secar, porque para colocar o tecido aqui em cima, você vai colocar o tecido quando você colocar o dedo e o seu dedo começar a grudar, aí quer dizer que ele já está pronto, ok? Passados os 10 minutos, nós agora vamos preparar o tecido para começar a pintura. Como que nós vamos fazer isto? Vamos prestar atenção primeiro quando você fez essa costura no tecido. Essa costura aqui fica virada para baixo, que essa aqui é a parte da frente do tecido. Vamos colocar desta forma, ok? Isso aqui porque nós vamos fazer a pintura nesta parte. Se você for fazer a pintura deste lado, você tem que colocar o tecido ao contrário. Então, para colar, nós vamos começar colando de baixo para cima, esticando bem o tecido para não ficar nenhuma ruga no tecido. Vamos fazendo assim. Se você não tiver muita prática, peça orientações, peça alguém para ajudar você no momento. Caso o seu Eucatex tenha essa mesma medida. A medida desse Eucatex que eu estou usando, o tamanho dele é 40 por 50, ok? Mas você pode comprar um Eucatex menor, não tem problema. Está pronto. Agora nós vamos escolher um risco, né, para nós usarmos. Temos a uva, temos a maçã, temos laranja. Então vamos escolher a maçã para você iniciar, que é um processo mais prático, né, e mais rápido para você fazer. Vamos pegar o carbono, colocar a parte com brilho para baixo, certo? A fita adesiva. Vamos colar os 4 lados do carbono delicadamente, porque você vai precisar retirar esta fita e aí não corre o risco de rasgar. Ok. Aí vamos centralizar o nosso desenho, ok? Vamos centralizar. E vamos colar também. Pronto. Como já está tudo fixado, nós vamos traçar o desenho. Então você vai pegar a caneta e vai simplesmente contornar o desenho. Não precisa colocar muita força, porque se você coloca muita força, corre o risco também de estragar. Ok. Vamos supor que esse desenho tem alguns arabescos, né? Que são aqueles detalhes finos no trabalho. Você não precisa necessariamente transcrever agora com carbono. Esse detalhe é feito ao final da pintura, quando você já executou a maçã. Vamos agora retirar a fita adesiva. Como você pode perceber, aqui já está traçada a maçã.
pintar essa maçã, nós vamos usar os tons de laranja, vermelho e o verde para as folhas e o amarronzado para o caule. Como nós temos as cores primárias, que são vermelho, amarelo e azul, nós vamos precisar conseguir as cores secundárias para fazer o efeito. Então, nós vamos nesse passo a passo, eu vou explicando para vocês como é feita essa mistura. Vamos dobrar o tecido, colocar embaixo da madeira, porque nós vamos colocar a bandeja aqui ao lado. Se você trabalha colocando a bandeja aqui em cima, é perigoso você derrubar ou acontecer algum desastre e cair sobre o seu tecido. Então vai estragar toda a sua pintura. Vamos pegar os pincéis. Colocar a bandejinha aqui somente para trabalhar os pincéis. O que nós vamos fazer? Existe no mercado uma gama imensa de pincéis. Já existem os pincéis chanfrados, que tem um lado cortadinho para você fazer pequenos efeitos, os pincéis arredondados, de todas as formas. Como nós não temos todos os pincéis, como estamos iniciando, não precisamos comprar todos. Então nós vamos cortar estes dois pincéis maiores e deixá-lo no formato que vamos usar na pintura, ok? Aí você pega a bandejinha, pega a tesoura e vai cortar delicadamente, só mesmo tirando fazendo essas aparazinhas que ficam aqui, ó. Tem que ser feito delicadamente, porque se você está cortando e cortou pouco, tem como você cortar outra parte maior. Se você cortou tudo, não tem como voltar atrás. Aí você perde o seu pincel. Vamos arredondar um pouco. Esse aqui não precisa ter muita preocupação, porque é muito tranquilo para fazer, ok, pessoal? Vamos agora fazer a mesma coisa com outro pincel. Só tirar essa ponta aqui, só um minuto. Isto. Fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Muito bem. Agora vamos passar na lixa. Agora você faz isso, ó, coloca a lixa e só dá uma passada dessa forma. Só mesmo para acertar o seu pincel. Faça a mesma coisa com o outro. Dá uma olhada, vê se tem alguma pontinha solta. Ok, está pronto. Vamos começar então usando as cores da maçã.
Vamos usar o vermelho, vamos usar o amarelo, vamos usar o branco no momento, essas 3 cores, tudo bem? Vamos colocar primeiro a cor amarela. Pode colocar uma quantidade suficiente que dê para preencher toda a maçã em amarelo. Retira o excesso da espátula. Molhe na água. Limpe com um paninho. Deixe aqui para usar novamente. Escolha uma parte que você tenha mais facilidade para iniciar a sua pintura, ok? E vamos pintar sempre obedecendo o contorno da maçã. Não vamos exceder este contorno. Você vai pintando assim, tá? Pode passar bastante amarelo, porque o fundo é todo em amarelo. E quando você estiver pintando, puxe a tinta sempre para o mesmo lado. Não fique virando o pincel para um lado e o outro, tipo assim, assim, assim. Você puxe só para um lado. E outro detalhe, não se preocupe com as partes das folhas, aquelas ramificações que ficam aqui dentro, ou os detalhes que ficam dentro da maçã, porque isso aí nós vamos fazer ao final. A base do fundo está pronta. Vamos lavar no pincel. Depois que lavamos o pincel novamente, nós vamos preparar a cor laranja. Para conseguirmos a cor laranja, uma vez que temos esse número de tintas, nós vamos usar o vermelho e o amarelo, que são as cores primárias, para conseguir uma cor secundária, que é o laranja. Para você que está iniciando na pintura, tem que ter muita paciência, muita calma para fazer, muita tranquilidade. Não pode ter pressa, porque o processo é demorado. Aí vamos fazer a mistura para conseguirmos o tom laranja. Ainda ficou escuro, vamos colocar mais amarelo.
Este tom já está ótimo. Ok? Agora o que vamos fazer? Pegar pouca tinta. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar pouca tinta no pincel. Vamos começar a circular a nossa maçã com este tom laranja. Delicadamente, tá? Obedecendo o contorno. E puxando sempre para cima. Dessa forma. O que vai acontecer? Você fazendo isso, não vai dar aquela impressão de que sua pintura está muito marcada. Aí você pode usar este processo. Ao fazer isso com o pincel, neste momento você vai fazer para um lado assim, ó, fazendo essa posição com a mão na maçã e deste lado esta posição, ok? Vamos fazer a mesma coisa na parte de cima. Vou retirar um pouco da tinta aqui. Ok? Porque essa maçã, ela tem esses 3 tons. Agora vamos passar a cor vermelha. Fazendo o mesmo processo que fizemos com laranja, vamos fazer com a cor vermelha. Bem suave. Lembrando sempre de virar o pincel. Como esse é o primeiro trabalho que vocês estão fazendo, não precisa se preocupar, porque mediante as dicas e a leitura da apostila, com certeza vocês vão conseguir fazer ótimos trabalhos. Passamos aqui na parte de cima da mesma forma. Retirar um pouco do excesso de tinta.
Aqui então já está pronta essa parte, né, da maçã. Agora nós vamos fazer a mistura da cor marrom para fazermos outro detalhe, que será o detalhe daqui dessa parte da maçã e para fazer o caule. Com isso nós vamos aproveitar a tinta e vamos fazer o contorno aqui um pouco mais escuro, para dar profundidade. Vamos lavar os pincéis novamente. A espátula. Ok? Vamos misturar um pouco da cor vermelha. Um pouco do vermelho. E vamos misturar um pouco do preto, da cor preta. Vamos misturar a cor preta. Agora nós vamos misturar um pouco da tinta preta e a tinta vermelha, para conseguirmos o tom marrom. Se a cor ficar um pouco escura, no caso aqui ficou um marrom escuro, vamos clarear um pouco com mais vermelho. Se você não gostar da cor preta para fazer estes efeitos, não tem problema, você pode usar a cor sépia. A cor sépia faz o mesmo efeito. Vamos colocar só mais um pouco de vermelho para clarear um pouco o nosso marrom. Quando a nossa pintura estiver pronta, nós vamos usar a termolina. A termolina, ela é tipo um verniz que você passa em cima da pintura, deixa secar de um dia para o outro. Quando estiver seco, você vem com o ferro de passar roupa, passa do lado de frente da pintura, deixa secar por mais 10 minutos e depois você vira o tecido para baixo e passa o fundo da pintura. E aí, quando você for lavar, não vai correr o risco da pintura sair do tecido. Vamos agora passar um tonzinho escuro aqui na nossa maçã. Você faz assim. E vem puxando da mesma forma que você pintou todas as outras cores da maçã. Se tiver muita tinta no pincel, você pode tirar o excesso no paninho mesmo, sem ter a necessidade de colocar na água. Você coloca o pincel na água só mesmo quando você vai trocar de cor. Vamos pegar o pincel mais fino, este. Vamos fazer um detalhe aqui embaixo. Que é a parte da maçã de onde nós vamos pintar o caule. Tira o excesso, puxa pra cá, um pouco pra cima.
Vamos fazer mais uma curva aqui embaixo. Assim. Dessa forma. Fazer um pouco de contorno aqui. Na parte de cima. Vamos puxar com este pincel. Se você estiver pintando a sua maçã e você achar que ela está muito marrom, ou se ela ficou com um tom muito alaranjado ou muito amarelo, não é o tom que você desejava, você pode vir com o pincel, pegar a tinta vermelha e fazer os retoques na maçã. Eu particularmente prefiro a cor mais avermelhada. Então eu estou fazendo esse retoque e aproveito e mostro para vocês como é o procedimento. Aí você volta pintando da mesma forma, só que com a cor vermelha. Ficou bem mais bonita, o efeito bem melhor. Ok. Agora nós vamos fazer um efeito aqui nessa parte usando a cor branca. Usando a cor branca. E você pode colocar um pouco de amarelo também para dar um efeito diferente. Coloca uma cor ao lado da outra. Aí possibilita você pegar as duas cores. Com a cor branca, você vai fazer os efeitos de luz do seu trabalho. Você tem que passar e misturar para não ficar dando a impressão de efeito chapado. Se você sentir que o pincel está um pouco grosso, você pode usar o pincel zero. O pincel zero, ele é só um filete bem fininho que facilita você fazer esse tipo de trabalho. Você vai misturando no vermelho, com bem calma, bem tranquilidade. Aqui você vai passar nesta parte, aqui embaixo. Vai fazer a mesma coisa, vai puxar pra cá. Escolha a melhor posição para você fazer seu trabalho, tá? A melhor posição para você usar o pincel. O importante é você conseguir alcançar seu objetivo.
Vamos misturar agora um pouco de amarelo com branco para fazer o efeito aqui nessa parte, sempre tirando o excesso de tinta do pincel. Mais um pouco de branco. Vamos agora fazer o caule usando o marrom, como eu falei anteriormente, ou você pode usar o sépia também, ou misturar a cor marrom com o verde oliva. Você vai começar aqui de dentro, fazendo o efeito. Pode fazer com bastante calma. O importante é você não ultrapassar o limite do molde que você traçou. Vocês podem observar que a todo momento eu coloco a posição de um pincel de uma forma. Isso porque depende de como você está passando a tinta. Se você for fazer o contorno, você vira o pincel de um lado. Se você for fazer tipo um chanfrado, você vira o pincel do outro lado. Isso aí é conforme a sua necessidade mesmo. Se você tiver alguma dúvida, recorra ao caderno didático. Ele tem ótimas dicas também, ótimas informações de como você fazer este trabalho. Vamos passar só um pouquinho de branco, misturar com um amarelinho, só para dar um efeito. Vamos lavar esses pincéis, né, que nós já usamos e esquecemos de lavar. Porque agora nós vamos fazer a folha da maçã. Para fazer a folha, nós vamos usar a cor verde. Para preparar a cor verde, nós vamos usar as cores amarelo e azul. Vamos usar o amarelo a cor amarela e a cor azul. Como a folha é pequena, não precisa colocar muita tinta. Se porventura o tom ficar escuro, você não gostar, você pode colocar a cor branca para clarear.
Agora vamos fazer a folha da maçã. Já preparamos a cor verde, né? Nós usamos o azul e o amarelo, que são duas cores primárias, e conseguimos uma cor secundária. Vamos fazer o contorno. Não precisa ter medo de colocar tinta no pincel e no tecido, porque conforme você vai pintando, o tecido ele vai absorvendo a tinta, então você pode colocar tinta sem medo. Vamos pegar o pincel mais fino para pintar partes menores. Estão pedidos. Eu vou deixar indo aqui direto. Pode ir, continua. Continua só. Pronto, já pintamos a folha. Vamos fazer agora o detalhe usando essa cor marrom. Você pega um pincel fino para fazer esse contorno. Vamos lavar aqui esse pincel e pegar um pouco da cor branca. Bem, pessoal, nossa maçã está quase pronta. No caso da folha, eu achei que a folha ficou um pouco escura. Se você quiser clarear a folha, você pode vir aqui fazendo o efeito com o branco, como eu havia explicado anteriormente, tá? E depois que você fizer esse clareamento com o branco, que você vai fazer as ramificações da folha com a cor marrom. E para que a maçã não fique assim no ar, parecendo que ela está voando, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um efeito aqui embaixo, né, com a tinta bem delicado, para dar uma impressão de espaço, que a maçã está em um espaço aqui no tecido. Aí, para não ficar totalmente amarelo, a gente faz a misturinha com o branco e o amarelo. Tá? Você quiser, pode pegar também um pouquinho do marrom. E vamos fazer assim, dessa forma. Não tem segredo. É só mesmo dar umas leve batida com o pincel. Assim. Tomando cuidado para não estragar a pintura.
Porque na verdade nós não pintamos só uma maçã, nós fazemos uma composição para executar a pintura. Então, aqui no caso, você colocaria uma maçã, uma laranja, colocaria mais folhas e aí sim você faria essa pintura, certo? Não precisa necessariamente pintar só uma maçã no tecido. Esta está pronta. Quando eu for passar para outra técnica, eu faço outras explicações interessantes para vocês com relação a este acabamento aqui. Nossa maçã está pronta. Essa foi a nossa primeira aula, nossa primeira técnica. Se porventura você pintar e não tiver um resultado legal, você verificar que a maçã não ficou muito boa, a sua pintura não ficou muito boa, não se preocupe, porque como nós sabemos, a técnica leva à perfeição. Então, quanto mais você pintar, mais prática você vai adquirir. Então, não se preocupe com esse detalhe. No próximo vídeo eu vou passar outras técnicas para vocês, ok? E por enquanto vocês vão treinando esta aqui. Obrigada!